tratava de uma questão que eu assim, en passant, né, porque no primeiro encontro que eu tive com vocês, a gente conversou sobre qual que seria o tom do curso, qual que seria o conteúdo trabalhado, e eu lembro de mencionar um pouco, assim, né, na apresentação, falando um pouco sobre a questão quando a gente trabalha a questão de planejamento urbano, a problemática urbana que você tem. É óbvio que não é só no Brasil, né, mas aqui não cabe ficar discutindo outras realidades, e sim a nossa. O, o conflito e as contradições que você tem, né, entre a cidade real, né, a cidade efetiva, a cidade marcada por dilemas, por problemas, por contradições internas, né, entre os mais diferentes agentes, incluindo, né, aqueles que compõem o campo do setor imobiliário, e a cidade idealizada, né, quer dizer, aquela cidade que aparece no discurso do marketing, e isso promovido tanto pelo poder público, pelo Estado, né, na sua escala, que tem como representante, né, o poder municipal, a prefeitura, né, o poder executivo. Vamos lembrar que o Estado, quando a gente fala de Estado, né, e isso é importante mais para frente, quando a gente for falar um pouco sobre o Estatuto da Cidade, a gente não pode confundir a ideia de Estado e de governo, né? Mas antes de falar disso, para voltar, né? Então existe todo um discurso muitas vezes promovido pelo Estado, e por alguns setores da iniciativa privada que tentam passar a ideia de uma outra cidade que não é essa que a gente tá vivendo, né? Que são o que a gente costuma dizer, são agentes que utilizam processos de framings. Basicamente é o que? Eles martelarem numa ideia, né, de passar uma espécie de um conceito, uma espécie de ideia, que na medida em que aquilo vai sendo martelado, incutido, né, através de ações de marketing, as pessoas passam a acreditar, né, ou não vou dizer todas, mas alguns segmentos começam a olhar para a cidade como se ela fosse, eu não vou dizer perfeita, né, mas dentro do recorte da escala, como se a cidade fosse só aquilo. Então, eu vou dar um exemplo. É muito comum quando a gente mora em grandes cidades, né, e você está situado num bairro onde ele contém tudo, né, supermercado, um arcabouço significativo de comércio, de serviços, enfim, que não demanda que você fique circulando ao longo da cidade, né, você fica com a noção de que a cidade é aquilo, né? Então, são ruas limpas, arborizadas, né? Então, a ideia de Curitiba está muito fincada nisso. Existe uma cidade idealizada, né, que é transmitida através de um discurso, e na prática existe uma cidade que é real, que é impregnada dos problemas e das contradições, né? Já que eu mencionei a ideia de Estado, para não ficar no ar, né, eu acho que isso é sempre importante, até porque no campo do setor imobiliário isso tem uma relevância quando a gente trabalha com legislação urbanística e sobretudo, né, com os artigos 182 e 183 da Constituição Brasileira, né, e o Estatuto da Cidade, que é derivado desses dois artigos. Quando a gente pensa a ideia de Estado, eu tenho que pensar isso em três escalas na realidade brasileira, né? Então eu tenho a União, né, que seria o âmbito federal, né? Então é o Estado brasileiro, que uma entidade, óbvio, não é uma entidade fantasmagórica, né, mas ela é uma entidade que tem todo um respaldo administrativo, jurídico, fundamentado, né, no caso pelo documento maior que é a Carta Magna, a Constituição de 88,
Então, ela que define o que é esse Estado brasileiro. Óbvio que quando a gente trabalha a ideia de Estado, ele tem todo um processo histórico que está lá atrás, né, que é cumulativo. E aí você tem o que a gente chama dos chamados entes federativos, que direto ou indiretamente também representam este poder estatal, né? Que são os estados e os municípios. E aí a gente não pode confundir a ideia de Estado, né? Políticas públicas de Estado com governos, né? Os governos eles são transitórios, ou seja, dentro da realidade brasileira você tem, por exemplo, a cada 4 anos, né, os pleitos eleitorais para presidente, governadores, senadores, a depender, né, do tempo que os senadores estão ali, que são 8 anos, e os deputados federais e estaduais. E depois passa, tem 2 anos, você vai para as urnas novamente, elege prefeitos e vereadores. Então, os governos são transitórios. Então, a ideia do governo, da governabilidade, são aqueles grupos, partidos, né, uniões partidárias, né, que vencem esses pleitos e que passam a ter o direito, a legitimidade, né, porque isso é dado dentro das urnas, de governar o Estado. Né? E o grande problema no Brasil é que os governos, né, com maior intensidade, menor intensidade, isso se dá na escala municipal, estadual e, né, no nível federal, os governantes entenderem que eles podem muita coisa, mas eles não podem tudo. Né? Quer dizer, então, dentro do âmbito da democracia você pode muita coisa, né? Mas você não pode tudo. Né? Porque você tem uma legislação, você tem uma questão ética, enfim, né? E toda vez que os governantes tentam passar por cima, né, dessa regra de que eu posso muita coisa, mas eu não posso tudo, muitas vezes é onde começam a dar os problemas, né, no sentido dos processos de governabilidade e governança no âmbito da realidade municipal, estadual e da realidade federal. Né? É mais ou menos o que a gente está vivendo por aí. Eu abri o documento aqui só para a gente poder se situar. Não vou nem compartilhar com vocês. Que é da programação, só para reforçar. Encontrou um problema? Ok. Hoje eu vou... É assim, né? Eu tenho um programa com vocês. Então hoje talvez eu não dê conta de todos os elementos da unidade 1, né? O conceito, a história do urbanismo, as diferentes abordagens conceituais e metodológicas adotadas no planejamento urbano, os agentes do setor imobiliário, planejamento urbano e desigualdades socioespaciais na realidade brasileira. Então, tudo isso em 1 hora e pouco é muito difícil, então eu vou fazer aquilo que é possível. Até porque a gente tem, né, mesmo que o curso seja bem acelerado, eu além do encontro que eu tenho com vocês hoje, eu tenho ainda mais 3 encontros, dia 4, 11 e 18. Então, para mim, dentro da proposta, ela vai acabar sendo suficiente para dar conta, se não da totalidade do que eu coloquei nas unidades, naquelas 3 unidades que eu dividi o curso, mas eu consigo aqui chegar bem próximo de 100% desse conteúdo, dessa matéria. E aí eu coloquei 4 textos, eu não lembro quem que me pediu, se eu pudesse colocar todos os textos para que pudesse ir adiantando a vida de vocês, né, em relação aos trabalhos.
Então eu coloquei 4 textos na UFPR virtual, então você já tem elemento para poder trabalhar os relatórios. E pretendo, entre hoje até domingo no máximo, colocar o restante dos textos e outros materiais que eu entendo que sejam importantes para vocês consultarem, né? Então, hoje aqui, alguém quer falar alguma coisa? Sim, eu sempre costumo dar, além dos textos que eu digamos, trabalho, né, do ponto de vista teórico, conceitual, para a gente refletir um pouco a realidade, eu acabo também colocando, digamos, materiais extras, né, para que vocês tenham com vocês e que sirva de alguma forma para efeito de consulta, né? Então, por exemplo, parte de legislação urbanística de Curitiba, ela é importante para que vocês tenham uma noção, né, de como é que isso é elaborado. Existem sites, por exemplo, que emitem relatórios mensais do preço do metro quadrado em Curitiba por bairro, né? Que é bem interessante a gente ter esse parâmetro, e aí óbvio que o desafio é entender por que você tem uma diferenciação espacial dos preços, né? Enfim, né? Mas aí eu vou avisando, na medida que eu vou postando, eu vou avisando o que é texto para ler, para trabalhar e o que é material complementar, tá bom? Bom, eu chamei essa aula aqui de planejamento 1, né? Então tem algumas coisas aqui que eu já havia mencionado ou falado no dia da apresentação, né, com vocês, e que eu acho que é válido retomar, né, no sentido de dar sequência e de resgatar um pouco a nossa conversa inicial, né? Então acho que tem algumas questões que, mais simples que elas possam aparecer, elas são centrais, né, na nossa realidade. Então, a primeira questão é como é que a gente pode definir o que é cidade, né? É óbvio que isso é um conceito que se altera ao longo da história da humanidade, né? Existem algumas familiaridades, se eu pensar a ideia da cidade contemporânea, atual, se eu pensar a ideia da cidade lá na história antiga, né? Por exemplo, a cidade ela é sempre marcada, óbvio que isso se altera, isso se modifica, né? As suas estruturas, o modo como se procede a realidade urbana, mas do ponto de vista geográfico ela sempre teve um aspecto muito simples. A ideia da cidade representa sempre a ideia de concentração. Então, concentração do quê? É concentração de pessoas e de instituições num dado ponto do território. Então, isso é um aspecto que marca todas as cidades ou todas as chamadas aglomerações urbanas. O que vai definir a diferença do que é a cidade do passado para a cidade atual é qual é o modelo que define a dinâmica urbana desta cidade, né? Quer dizer, ou seja, a realidade urbana ela é definida a partir do quê? Então, no nosso caso, na cidade atual, contemporânea, a gente pode dizer que a cidade capitalista, né, ela expressa o modo de produção capitalista. Ou seja, a sociedade, né, que está inserida na cidade, né, ela expressa no seu cotidiano, na sua realidade urbana, no seu modo de vida urbano, o modo de produção
capitalista. Então, a gente não está falando de outra cidade que não seja a cidade capitalista. Né? E isso tem sérias implicações quando a gente começa a pensar a mecânica e o funcionamento dessa chamada cidade. Né? Óbvio que tem aspectos que, digamos, são mais técnicos para poder definir cidade, que eu já vou apresentar. Sobretudo quando se confunde o que é cidade com município. Né? A gente tende a fazer a ideia de que um é sinônimo de outro, e na verdade não são sinônimos. Né? São elementos que fazem parte da mesma unidade territorial, mas que têm condições jurídico-administrativas distintas. Né? O segundo ponto que é importante a gente considerar, e concomitante com o terceiro, é sempre lembrar que a cidade ela não é outra coisa, tanto no passado como no presente, como sendo resultado do trabalho dos homens. Né? Os homens no sentido da espécie, dos Homo sapiens, né? Ou os homens reunidos a partir de uma organização social, né? Enfim, quer dizer, é dentro desta realidade, né? Dessa nossa capacidade de transformar, né? O chamado meio natural, né? Num meio onde você gradualmente produz elementos que são artificiais. Né? A gente para pensar a nossa realidade atual, são as edificações, as pavimentações, toda a infraestrutura, somado com elementos que são naturais, né? Que permanecem de alguma forma naquele território da qual nós nos apropriamos. Né? E dentro dessa produção, você tem o que a gente chama a chamada divisão social do trabalho. Né? Quer dizer, então, literalmente falando, dentro da sociedade, cada indivíduo executa, né? Dentro daquilo que lhe é atribuído, uma ação de produção da cidade. E aí eu acho que eu comentei isso no primeiro encontro com vocês. Que é onde, na realidade urbana brasileira, começa a complicar. Né? E é onde a gente começa a trazer a ideia de um modelo urbano ou de um modelo de urbanização incompleto e contraditório que nós temos na realidade nacional. Né? Independente da região da qual nós estejamos falando. Né? Que é o fato de que se ela é produzida por todos os indivíduos da sociedade, né? Ou seja, então eu posso pensar que a cidade ela é uma riqueza. Né? Quer dizer, tudo aquilo que é produção, né? Que é decorrente da ação do ser humano, a gente pode pensar a ideia de riqueza. Né? Dentro da realidade capitalista, essa riqueza ela tem que ser melhor discutida. Eu já vou chegar daqui a pouco nisso. E aí a questão essa riqueza é produzida por todos. E na hora de você dividir o bolo, espera só um pouquinho, Dirceu. E na hora de você fazer a divisão do bolo dessa riqueza, o que a gente chama de riqueza? Tudo que a cidade contém. Né? Pensando no sentido, vamos fazer o seguinte, né? Fazer de conta que eu estou tirando os problemas, mas tudo aquilo que a cidade tem como qualidade. Né? Na hora que você pega essa riqueza e vai fazer a divisão, o que acontece é que você tem uma pequena parte da população que fica com uma parte significativa do bolo e uma parte da população significativa que fica com um pedacinho pequeno do bolo. Desculpa, pode falar, Liceu.
Ah, Dirceu, tenta entender o seguinte: a cidade ela é um campo de convivência, né, de troca, né, de sociabilidade, de socialização, né, entre os diferentes agentes que ali estão. E ela é um campo de permanente conflito, de disputa de poder, né, de contradições. Né. Então, quando a gente tem bairros, né, que é o caso que você está dizendo, eu moro num lugar há 30 anos onde a rua não é asfaltada e de repente do lado eu tenho ali um loteamento que já tem toda uma infraestrutura. Né? Isso quando você olha um negócio desse, a gente tem que levar e aí entender quais são os agentes que estão envolvidos dentro dessas realidades, dentro desses dois campos. Qual é o peso político e o exercício de poder que você tem dentro da realidade do bairro da qual você está inserido, dos agentes que estão dentro desse bairro, né? Porque quem é que representa nós citadinos, né? Considerando a escala do Estado imediata, é a prefeitura. Né? Então você tem todo um processo de aquilo que a gente chama de governança, né, onde o poder público deve considerar, né, que você tem demandas que são levadas pela sociedade, né, e que aí o poder público ele vai assimilando essas demandas e vai produzindo ações ao longo do tempo no sentido de levar um mínimo de qualidade de vida para essas pessoas. Né? E aí quando isso não acontece, você vê que do lado, né, ao lado do teu bairro já tem um loteamento todo ele preparado, é porque o exercício de poder ele tá descalibrado, ele está desigual. Porque se você for esperar que a prefeitura que ela tome uma atitude, provavelmente vocês vão ficar mais 30 anos sem asfalto. É óbvio, talvez eu esteja exagerando, 30, mas não sei se eu respondi a tua pergunta. Fala, Nicolas. Pessoal, o que que eu ia pedir para vocês é assim, se vocês puderem fechar o microfone, porque eu tô com... Tava dando eco, acho que agora parou. Tá, fala. Nicolas, você pode repetir porque saiu tudo picado.
Sim. Uhum. Sim, foi o que eu falei, foi o que eu falei pro Disseu. A gente tem que considerar de que a cidade ela é um campo permanente de luta política, né? Quer dizer, aqui não se trata de, quando eu falo de luta política, levar para o âmbito se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, se eu sou de alto, de centro, de baixo, de lado. Não, não se trata disso, né? Se trata de que se existe por exemplo, se você pegar a Constituição Brasileira de 88, né? Se você vai lá nos artigos 182 e 183 que trazem a questão urbana para a Constituição Brasileira, e que a partir dela você tem toda a construção de um documento maior que chama-se Estatuto da Cidade, né? Somado a isso, você tem o artigo 5º, que são as cláusulas pétreas da Constituição brasileira, né, que fundamentam quais são os direitos e deveres dos cidadãos. Então, é absolutamente legítimo você entender, primeiro, que a cidade ela é desigual, né? Você pode ter certeza, se você for em bairros o que a gente costuma no dia a dia chamar de bairros nobres, os problemas urbanos que estão ali, eles são resolvidos de modo muito mais célere. Porque essas pessoas, quer queiram, quer não, né, quer dizer, dentro da estratificação social, o acesso que elas têm ao poder é muito maior do que quando você para pensar as pessoas que estão em outros bairros que não sejam esses ditos bairros que são nobres. Então, a comunidade, eu sempre para pensar o seguinte, que a melhor saída para que se tente resolver os problemas da cidade é a comunidade organizada, né? Mas para isso a prefeitura, ela dentro do processo de planejamento urbano, ela precisa abrir canais que faça com que as demandas da sociedade cheguem. Por exemplo, são os conselhos municipais. Não sei se alguém aqui participa de conselho ou se tem conhecimento dos conselhos municipais, aonde a população ela tem voz dentro dos conselhos. Então você tem conselho da saúde, você tem conselho de educação, você tem conselho de meio ambiente, enfim, a prefeitura ela tem que ter esses mecanismos para poder fazer com que as demandas da cidade cheguem até o gestor público. Só isso basta? Não. Só isso não vai bastar, né? Quer dizer, aí é o desafio da comunidade se organizar, né? Então, a associação de bairros é uma forma, né? É, ah, tá, tá, tá. Deu para entender? É nisso. E sabe, Dirceu, quando você tem a tua rua que não está asfaltada, ela entra dentro dessa realidade que eu estou dizendo. Você, enquanto indivíduo, está produzindo a cidade, você e os seus vizinhos. De alguma forma, vamos pegar a ideia, trazendo mais para uma linguagem do economês da coisa, né? Eu posso pensar a ideia de riqueza nos tempos atuais traduzindo para PIB, um produto interno bruto gerado dentro do município de Curitiba. Ora, esse PIB é o resultado do trabalho de todos nós, né? Então, tanto vocês como seus vizinhos
atuaram para a produção da riqueza de Curitiba, seja ela do ponto de vista econômico, seja ela do ponto de vista de outras, de outras formas de riqueza que podem ser consideradas como abstratas, né? É a nossa cidade, ela é resultado do nosso trabalho. Bom, a tua rua não está asfaltada, então significa que num dado momento, o momento da redistribuição dessa riqueza não está chegando até aí. Da mesma forma que ela não chega em outros lugares. Ou quando ela chega a passos lentos.